Olá, amigos do SEACLA. É com muita alegria que nos encontramos aqui em mais um momento de estudo. Esses estudos que têm nos feito tão felizes, que têm nos ajudado tanto para que possamos compreender melhor, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, que é o Pentateuco de Luz. Hoje, nós ficamos com a incumbência de falar do orgulho e da humildade. E aí, assim, um sentimento tão ruim que gera consequências tão complicadas na nossa humanidade, e outro que é um sentimento de cura, um sentimento que cura, um positivo que cura o negativo. Então eu vou falar hoje dessa dicotomia entre orgulho e humildade. Então toda hora eu vou estar falando orgulho e humildade. O que Jesus quis nos trazer com esses ensinamentos? Inicialmente, nós precisamos entender o que é o orgulho. Então assim, o que é esse sentimento que na verdade, inicialmente eu sinto, penso e aí vou agir de forma orgulhosa. E isso acaba moldando a minha personalidade e eu tenho hábitos orgulhosos na minha vida. O que é o orgulho? O orgulho, o indivíduo que é orgulhoso, ele tem excesso de admiração por si próprio, em relação a si próprio, baseado nas suas características, mas ele se admira demais. Ele se acha melhor do que os outros, que ele tem qualidades melhores do que as outras pessoas. E ele chega a tal ponto de se achar tanto que ele chega a ser arrogante na sua fala, nas suas atitudes, de tanto que ele se acha melhor do que as outras pessoas. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo e um item que trata do orgulho e da humildade, em que os espíritos colocam que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas, quer dizer, as grandes feridas da humanidade. Então, e onde está o orgulho e onde está o egoísmo? O egoísmo é um subproduto do orgulho. O orgulho faz com que eu me ache melhor do que os outros. E aí, por eu ser melhor do que os outros, eu quero tudo para mim e nada para ninguém. E eu sou egoísta. Então, eles andam lado a lado, o orgulho e o egoísmo. E eu tenho ações na sociedade orgulhosas e ações na sociedade egoístas. E isso faz com que o mal se propague na sociedade, primeiro na minha casa, depois no meu trabalho, depois na minha religião, depois na sociedade propriamente dita. Então, eu preciso olhar para dentro de mim, porque esses dois sentimentos ruins, complexos, estão dentro de mim. O orgulho e o egoísmo. E eu preciso tratá-los, certo? Com a humildade e o amor ao próximo. Porque quem ama o próximo não é egoísta. E quem é humilde não é orgulhoso. Para que eu possa ir reduzindo até extirpar totalmente esses dois sentimentos de dentro de mim. O egoísmo, ele se origina, como eu falei, do orgulho. E o orgulho, a pessoa, ela exalta a sua própria personalidade. Ele faz com que o homem se sinta acima dos outros, ele se considera acima dos outros. Aí a gente pensa assim, eu não sou assim não. Será? Será que eu não sou assim? Às vezes nas menores atitudes do meu dia a dia, quando eu vou fazer aquela análise que Santo Agostinho propõe na questão 919 do Livro dos Espíritos, passar uma revisão, uma avaliação do meu dia, eu vejo que eu fui orgulhosa. Às vezes a gente está sentado em equipe e eu estou dando uma opinião e vem alguém com uma ideia melhor do que a minha. Eu não aceito. Eu não aceito, eu começo até a discutir com o outro, porque ninguém pode ter uma ideia melhor do que a minha. Isso é o orgulho.
Dentro de sala de aula, a gente vê isso claramente. Às vezes o aluno, ele fica de olho na nota do outro. E aí ele fica inflado porque ele tirou uma nota melhor do que o outro colega. Isso é o orgulho. E ainda tem um subproduto do orgulho chamado vaidade. Então o orgulho, o egoísmo e a vaidade têm feito estragos no nosso interior, nas famílias e na sociedade. E aí assim, então Clarissa, já que para tratar o orgulho eu preciso de humildade, e Joana de Ângeles fala disso, né, naquela série psicológica dela, que ela coloca que quando a gente tem um sentimento, um pensamento e uma ação ruim, eu preciso ter um sentimento bom, um pensamento no bem e uma ação no bem. Então eu só posso tratar o meu orgulho com a humildade. E aí o que é a humildade? É a qualidade de ser modesto, de ser simples, de ter consciência das próprias limitações, das próprias fragilidades e das próprias potencialidades. Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu sei que eu sou uma pessoa com erros e com acertos, como todo mundo. E eu me vejo igual a todas as outras pessoas. E aí, Jesus não se cansou de exemplificar para nós a humildade. O próprio nascimento do Cristo, que foi, numa estrebaria, foi tão humilde. E ele era o mestre dos mestres. Ele é o Rabone. Ele era considerado o rei. Ele é o Filho de Deus enviado para nos servir de modelo e guia. E nasceu de uma forma tão simples, tão modesta. Porque a mensagem dele era essa, da humildade, do amor, da bondade. E aí assim, ele mesmo dizia que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Quem se exalta é uma pessoa orgulhosa. Quando a pessoa se acha mais do que os outros, porque ela fez isso ou aquilo, ou porque ela tem isso ou aquilo, ou porque ela tem um título de mestre, de doutor, de pós-doutor, o sinal vermelho dela precisa ficar ligado. Eu ter isso ou aquilo não me faz melhor do que ninguém. Eu ter mais dinheiro não me faz melhor do que ninguém. Eu ter um título de doutorado não me faz melhor do que ninguém. Eu sou igual a todas as pessoas. Nós estamos vivendo uma pandemia em que a lição maior que está sendo dada é isso. Porque a doença não está escolhendo. Mostrando que todos somos iguais e frágeis a uma doença. E aí, o orgulhoso, ele não sabe falar carinhosamente com seus irmãos. Ele fala com arrogância. Ele manda. O tom dele é um tom de arrogância. Ele esquece-se de Deus. O orgulhoso se esquece de Deus. Até porque é difícil ele conseguir entender que existe um ser acima dele, que comanda tudo, que tem os seus planos e as suas leis. E ele despreza as palavras de Jesus. E aí assim, quando os orgulhosos desencarnam, eles ficam desapontados no plano espiritual. Porque eles acham que estão numa condição que eles não estão. Então eles chegam no plano espiritual exigindo muitas coisas que eles não plantaram. Porque a gente só vai colher aquilo que a gente plantar. Se eu plantar a bondade, eu colho a bondade. Se eu plantar a humildade, eu vou colher a humildade. Agora, como é que eu vou plantar orgulho e eu faço mal? Eu sou egoísta, eu sou vaidosa, eu piso nas pessoas, eu humilho e quero chegar numa excelente condição de plenitude e de bem-estar no plano espiritual. Então, eles ficam muito desapontados. E aí, assim, os espíritos colocam para nós, durante os estudos que nós fazemos e aprofundamos, que o perispírito do orgulhoso, ele está cheio de manchas, ele está manchado. Porque, como eu falei, não é só se sentir o orgulho.
pensa-se de forma orgulhosa e age-se de forma orgulhosa. E machuca-se, e fere-se, e humilha-se muitas pessoas. Eu estou espalhando mal na sociedade, na humanidade. E tudo que eu vou plantar, eu vou colher. Então, se eu planto mal, eu vou ter que responder por isso. Não encontram, e aí assim, esses espíritos, eles não encontram no mundo espiritual a felicidade que eles acham que eles iam ter, porque eles se acham uma pessoa maravilhosa, e eles não são tão maravilhosos assim. Só vai encontrar a felicidade no plano espiritual, o bem-estar, a plenitude, a consciência tranquila, aquele que buscou se melhorar, aquele que lutou com todas as forças para dominar as suas más tendências, como diz Allan Kardec no Pentateuco, né? Aquele que é humilde, que é caridoso, que é bondoso, porque ele plantou ações de humildade, de caridade e de amor em casa, com os outros, no seu trabalho, né? Na sociedade. Então ele vai colher isso. Os humildes, eles não se julgam mais do que são. Olha que coisa importante, você não se julgar mais do que você é. Você precisa se julgar tal qual você é. Eu sou uma pessoa com fragilidades e com qualidades, com potencialidades. Eu tenho desafios íntimos dificílimos que precisam ser tratados com o evangelho. Mas eu vou crescer ainda. Eu estou em evolução. Os humildes, eles se inclinam respeitosamente diante da vontade de Deus. E nós precisamos nos inclinar diante dos desígnios de Deus. Por mais que seja difícil para nós entender, nós precisamos buscar compreender a vontade do Pai e se inclinar a ela. Nós podemos encontrar pessoas humildes em qualquer classe social, porque as pessoas, elas acabam fazendo uma grande confusão. Elas acham que pessoas humildes são pessoas de baixa remuneração, né, baixa classe econômica, pessoas pobres, né? E não é nada disso. Humildade, a virtude humildade não tem a ver com pobreza ou riqueza. Ela é uma virtude em que a pessoa, ela é o que é. Ela sabe, ela tem consciência plena das suas fragilidades e das suas potencialidades. E ela enxerga todos como irmão e que todos estão no mesmo nível. Ela não se acha melhor do que os outros. A humildade é uma grande virtude. E nós precisamos cultivá-la dentro de nós. Então, se eu tenho só um pouquinho de humildade, dia a dia eu vou aumentando essa humildade dentro de mim. A bondade é a forma mais bela de humildade. E olha, como o mundo está precisando de pessoas bondosas. Pessoas que sentem o bem, têm o olhar no bem. Porque você precisa olhar o outro, olhar as situações, as circunstâncias com o olhar no bem, sem maldar, sem colocar o mal onde não existe e ter ações no bem. Sejamos bondosos para com todos, façamos o bem e aí seremos humildes. A pessoa bondosa, ela é semeadora da felicidade. Olha como estamos necessitando de pessoas bondosas na Terra. Ela ensina aos que não sabem, ela cura, ela consola os aflitos, ela socorre os necessitados nas suas necessidades. Ela espalha fé e esperança para todos os lados. A pessoa bondosa é aquela que sabe servir a todos. E ela serve com prazer de ser útil. Saber servir precisa ter sabedoria. Porque eu preciso entender qual é a necessidade do meu irmão. Porque às vezes eu acho que é uma coisa e é outra. E se eu não tocá-lo na sua necessidade, eu não socorrê-lo na sua necessidade, de nada adiantou. Um dia, os discípulos de Jesus lhe perguntaram:
Mestre, quem é o maior no reino de Deus? E Jesus responde: aquele que serviu seus irmãos é o maior no reino dos céus. Então, aquele que se dispõe a servir, a ajudar, a auxiliar, a amar, a fazer a caridade indistintamente, é aquele que vai, com certeza, né, ser maior dentro de todo o contexto do reino dos céus que nós temos. E aí, eu queria deixar uma mensagem final de uma música que tem me tocado grandemente. Eu conheci na nossa casa espírita, na mocidade, no terceiro ciclo, que se chama O Chamado. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis na humanidade toda. E Jesus está nos chamando. Ele já vem nos chamando há muito tempo. Mas agora o chamado dele está ecoando dentro de nós. E essa música é do grupo Evangelizar é Amar. Então eu gostaria que vocês depois entrassem no YouTube, é só colocar o chamado do Evangelizar é Amar e vocês vão conseguir a letra, ouvir essa música. Eu vou só falando as frases. Esquece o tempo. Preocupado em teres o que os outros têm. A gente vive preocupado em ter e ter o que o outro tem. E a gente esquece de ser melhor, ser do bem, fazer o bem, ajudar o outro. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Então, existem facilidades no mundo? Sim, estamos no mundo de provas e expiações. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muito cuidado com os atalhos que surgem no mundo. Atalho da desonestidade, atalho de passar a perna em alguém, atalho da traição, da desesperança, de matar a esperança de alguém. Muito cuidado com esses atalhos. Porque pode ser que tudo aquilo que eu fizer para o outro, eu vou ter que responder. Seja grato por sua vida. Vamos agradecer por estarmos vivos. Vamos agradecer pela nossa vida, por tudo que temos, porque isso vai trazer bênçãos para perto de mim. Nós temos a péssima mania de reclamar, de se queixar, se lamuriar. Para quê? Nós estamos bem. Então, muito obrigada, meu Deus, pela minha vida, por eu ter reencarnado, pela oportunidade de crescimento que o Senhor me deu. Creia em Deus, vamos acreditar em Deus mais do que nunca. Nossa fé precisa aumentar consideravelmente. Creia em Deus, em mim também, porque é o chamado de Jesus a vocês, a nós. Então ele fala, crê em Deus e crê em mim, Jesus, porque eu estou junto com vocês. Eu sou o governador do planeta Terra. Eu estou no comando desse barco. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E eu estou tratando um por um, porque eu tenho milhares de espíritos bondosos e amigos elevados que estão trabalhando incessantemente para nos ajudar. Sejam aqueles que estão encarnados ou os que desencarnaram, os desencarnados, todos estão sendo ajudados e auxiliados e amparados. Porque Deus é Pai, é amigo, é justiça, é amor, é bondade. Valoriza com ternura a todos que te querem bem. Então precisamos ter carinho pelas pessoas que nos cercam, tratar as pessoas com gentileza, com educação, para onde nós passarmos. Amar é ser mais livre. Eu só vou me libertar dos meus erros, dos meus defeitos, se eu amar. Se eu me amar e amar o meu próximo. Liberdade é condição. E aí está na nossa mão. É livre-arbítrio. Você quer amar ou odiar? Você quer ajudar ou você quer desamparar?
Você quer socorrer ou você quer ser indiferente? Está na sua mão, está na minha mão. Para alcançar felicidade, seja nesse mundo ou não. Não podemos esquecer de um princípio espírita, claro, imortalidade da alma. O corpo, ele morre, a alma continua, o espírito continua, sendo amparado, auxiliado, podendo continuar a sua vida espiritual da melhor forma possível. Todos nós temos um anjo da guarda e temos amparo dos espíritos amigos. Então precisamos acreditar nesse princípio espírita. E aí fala, Jesus está falando, esquece o tempo dos mitos dessa ilusão constante. Você fica correndo, você não para pensar. Você vive iludido numa condição de que não é a sua. Você precisa da sua realidade, se olha tal qual você é, se autoconhece. Se veja no espelho, quem é você? De que viver para o mundo é o bastante. A gente vive na ilusão de que só viver aqui o terra a terra tá bom. Nós somos seres reencarnados que temos a tarefa de nos melhorarmos, não de nos perdermos no mundo, de nos entregarmos aos vícios, de nos apegarmos às coisas materiais, de vivermos só para o dinheiro, só para humilhar as pessoas. Nós não viemos aqui para isso. E aí Jesus fala, talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Fica fácil eu falar e eu acredito em Jesus, eu amo a Jesus, mas eu sinto isso, eu penso isso, eu faço isso que eu falo. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Nossa história está muito marcada pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade, que mancha o nosso perispírito. Erraste por não ter a humildade. A gente erra por não ter humildade. A gente precisa, olha aqui a letra da música, de admitir suas faltas. Admita os seus erros, as suas fraquezas, as suas fragilidades. Admite e trata. Trata com o evangelho, com a boa nova. E a gente precisa se dobrar a um pedido de perdão quando a gente erra. Não existe exercício de humildade maior e de amor quando eu erro e chega o outro, olha e fala assim, me perdoa, eu errei. Eu errei feio com você. Eu te machuquei. Eu não devia ter feito isso, me perdoa. Esquece tudo e vem. Jesus está chamando. Vem, senta ao meu lado. Clarice, eu vou botar Jesus sentado do meu lado. Ele vai vir aqui. Eu vou para um lugar tranquilo. Eu vou fechar os meus olhos. Eu vou pensar no Cristo. Eu vou fazer uma prece. Eu vou imaginar ele sentado do meu lado porque ele está me chamando. Se melhora. Se melhora. Seja melhor. Ele fala, senta ao meu lado. Imagina Jesus sentado do seu lado, pegando na sua mão. Ele que diz, nós precisamos conversar. O Cristo sabe que eu preciso conversar com ele. E às vezes o meu orgulho é tão grande que eu não admito que eu tenho que conversar com ele. E aí Jesus fala, meu fardo é leve, me segue. Segue o evangelho, você vai ser feliz. A escolha é sua. De escolher o evangelho, a humildade, o amor, a bondade, o servir pelo prazer de ser útil. Não perca o tempo de mudar. Não percamos o tempo de mudar. Não dá mais para perder tempo. É hora, a hora, na verdade, é agora. Muita paz.